Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no programa de hoje, dando sequência aqui à nossa leitura comentada do livro O Céu e o Inferno, nós vamos entender o que acontece com os déspotas, os autocratas, quando eles chegam ao plano espiritual. São pessoas que, quando encarnadas, abusaram do poder que detinham. Para termos uma ideia, seria algo como o comportamento de figuras públicas que vemos aí no cenário mundial, líderes que muitas vezes sacrificam o bem comum em favor do poder pessoal. E como nós temos exemplos aí no mundo, infelizmente. Para ver como esses espíritos chegam ao plano espiritual, nós vamos analisar três casos fundamentais que estão lá publicados no livro O Céu e o Inferno. Veremos o depoimento da rainha de Odê, do príncipe Ouran e de um espírito que conhecemos como o mendigo Max, mas que em encarnação anterior foi um grande proprietário de terras. Isso nos mostra que ser um déspota não é exclusividade de governantes e pode existir em qualquer ambiente, inclusive no trabalho e na família. E nós vamos começar aqui nosso episódio com o depoimento de uma rainha, a rainha Malika Kishwar, que foi a rainha mãe de Odé, um reino que ficava ao norte da Índia. Ela liderou uma delegação de mais de 100 pessoas até Londres em 1856 para pleitear a restauração do trono de seu filho junto à rainha Vitória. E ela não conseguiu, não teve muito sucesso nessa embaixada. Na viagem de volta, ela acabou falecendo, desencarnou em Paris em 23 de janeiro de 1858, aos 58 anos de idade. E com uma curiosidade, ela foi sepultada no mesmo cemitério onde hoje está o túmulo de Allan Kardec. Fica até meio próximo o jazigo aqui desta rainha. Mas como é que ela despertou lá quando chegou no além-túmulo, né? Como foi a percepção dela? Então, a partir da narração do aplicativo de inteligência artificial do Google Studio, nós vamos ouvir trechos da conversa, desse diálogo dela com um instrutor lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse diálogo está publicado na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, sobre os espíritos endurecidos. Vamos ouvir. Que sensação experimentastes ao deixar a vida terrestre? Não saberia dizê-lo. Ainda sinto perturbação. Sois feliz? Não. Por que não sois feliz? Estou saudosa da vida. Eu não sei, sinto uma dor pungente. A vida me teria livrado dela. Eu queria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Foram muito pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Deixai-me. Forçam-me a falar. Eu não quero que fiqueis sabendo o que sou agora. Eu fui rainha, tende a certeza. Vós que vivestes nos esplendores do luxo e que fostes cercada de honras, que pensais disso agora? Tudo me era devido. A posição que ocupastes na terra vos dá outra mais elevada no mundo em que estáis hoje? Eu sempre sou rainha. Que me mandem escravos para me servir. Não sei, parece-me que não se importam comigo aqui. No entanto, sou sempre a mesma. Pertencíeis à religião muçulmana ou a uma religião hindu? Muçulmana. Mas eu era muito importante para me ocupar de Deus. Que diferença encontrais entre a vossa religião e a religião cristã para a felicidade da humanidade? A religião cristã é absurda. Ela diz que todos são irmãos. Qual é a vossa opinião sobre Maomé? Ele não era filho de rei. Acreditais que ele teve uma missão divina? Que me importa isso? Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Sob qual forma estais aqui? Sempre sou rainha. Pensas então que eu tenha deixado de o ser? Vós todos sois pouco respeitosos. Sabei que se fala de outro modo com as rainhas. Se pudéssemos vos ver, nós vos veríamos com vossos adornos e vossas joias? Certamente.
Como se explica que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito tenha conservado a aparência principalmente de vossos adornos? Eles não me foram tirados. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que jamais me vistes. Que impressão sentis ao vos encontrar entre nós? Se eu pudesse, não estaria aqui. Tratam-me com tão pouco respeito. Frases bem significativas, como vocês puderam ouvir. Sempre serei rainha, envie-me escravos para me servir. Não parece que se preocupam comigo aqui. No entanto, eu sempre serei eu. Além da parte religiosa, né, que ela fala, mas eu era grande demais para me ocupar com Deus. Ou o filho do carpinteiro, né, que vem a ser Jesus, não é digno de ocupar o meu pensamento. Fora que ela acha a religião cristã uma bobagem, porque que história é essa de todos somos irmãos, né? Bem, enfim, esse depoimento, obtido em 1858, logo após aí o seu desencarne, revela um estado de profunda perturbação e cegueira moral. Do ponto de vista da escala espírita, ela pertence à terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Especificamente, nós podemos estimar aqui a 10ª classe, a dos espíritos impuros. A justificativa é clara, né? Nela há a predominância da matéria sobre o espírito e um orgulho tão vasto que ela se dizia, né, como nós vimos e falamos aqui, grande demais para se ocupar com Deus. Que coisa, né? Agora, se formos lá ao Código Penal da Vida Futura, o caso dela ilustra perfeitamente o artigo 26º, que diz o seguinte: é um suplício para o orgulhoso ver acima dele os que ele havia desprezado na terra, ao mesmo tempo em que lhe é relegado aos últimos lugares. Então, ela sofre pela ausência de servos e por não ser mais o centro das atenções. Além disso, seu apego ao corpo e ao luxo, citado quando ela dizia queria que meu corpo se levantasse do sepulcro, remete ao artigo 23º, sobre a lenta e dolorosa separação de espíritos focados na adoração da matéria. Como resume o Espírito São Luís ao final do depoimento, ela é uma pobre perdida. Então, diz aqui o São Luís: deixem-na, a pobre perdida, tenham piedade de sua cegueira, que ela lhes sirva de exemplo. Vocês não sabem o quanto ela sofre por orgulho, disse aqui o Espírito São Luís. E como nós já vimos na doutrina espírita, o orgulho é a fonte de todos os sofrimentos e de todos os vícios. O espírito Erasto explica lá, após o depoimento do Lapomerai, que nós vimos no episódio passado, que esta é a lei suprema além da terra. Olha só, essa é a lei suprema. Qual é a lei suprema? O culpado que se torna por si mesmo seu mais inflexível castigo. E a frase é boa, né? O culpado que se torna por si mesmo seu mais inflexível castigo, ou seja, é algo que foi provocado por aquele espírito, e ele está tendo que dar conta das atitudes que ele fez, as atitudes equivocadas. É a lei de causa e efeito. E por quanto tempo isso irá durar? Pergunta o espírito Erasto, e ele mesmo responde: até o momento em que sua vontade, a vontade desse espírito, né, enfim vencida, se curvará sobre o aperto pungente do remorso, em que seu rosto altivo se humilhará diante de suas vítimas pacificadas e diante dos espíritos de justiça. Diz aqui o espírito Erasto, após o depoimento de Lapomerai. Tá? E é exatamente isso, essa ideia de você começar a entender que você errou e que você precisa reparar, é o que nós veremos no próximo depoimento, que é uma espécie do despertar do arrependimento. Então, agora nós vamos analisar um espírito que começou endurecido, como lá o da rainha, mas teve um despertar do arrependimento, certo? Demorou um pouco, mas ele teve esse despertar. Então, agora nós vamos ver, é como se fosse uma evolução. Tá? São espíritos diferentes, mas nós estamos vendo que, de alguma forma, tiveram aí um caminhar
A rainha está lá numa situação, esse espírito que nós vamos ver agora, ele já passou um pouco desse momento em que a rainha esteve, tá? Então é uma evolução. Vamos aqui analisar. Nosso segundo caso é o do príncipe Ouran, um nobre russo, cuja comunicação ocorreu em Bordeaux, no ano de 1862. Ele foi um orgulhoso déspota, palavras dele, que abusou cruelmente de seus inferiores. Oran revelou uma história milenar, tendo vivido até na era de Marco Aurélio, imperador romano, lá do segundo século, e sempre sucumbiu ao orgulho, que ele chama de causa de todas as quedas. Então nós vamos aqui ouvir um trecho do seu impactante depoimento que está publicado no livro O Céu e o Inferno. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence. Orem por mim. Vocês não imaginam a qual estado foi reduzido um dos que vocês chamam de os felizes da terra. Que o Senhor me permita, a mim, um orgulhoso déspota, vir espiar em meio a aqueles que esmaguei pela minha tirania os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. Repitam esta palavra incessantemente para não se esquecerem jamais de que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acometem. Sim, abusei do poder e do favor que dispunha. Fui duro, cruel para com meus inferiores, que deviam se dobrar ante todos os meus caprichos. Quis para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi ao peso que excedia minhas forças. Vivi na era de Marco Aurélio. Poderoso, desde lá sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Após ter vagado durante séculos, quis tentar uma vida obscura. Pobre estudante, mendiguei meu pão, mas o orgulho ainda esteve sempre presente. O espírito havia adquirido em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi minha alma aos que mais me ofertaram. Em minha última encarnação, querendo dominar todos os perigos, não ouvi os avisos e o orgulho novamente me levou a confiar mais em meu próprio arbítrio. Hoje compreendi, enfim, e deposito a seus pés meu orgulho dominado, pedindo-lhe para que pusesse sobre meus ombros o mais pesado dos fardos da humildade. Auxiliado pela sua graça, tal peso se me fará leve. Isso, mais um depoimento com frases muito interessantes, né? O orgulhoso déspota, esmaguei muitos pela minha tirania, abusei do poder, fui duro, cruel para com meus inferiores, hoje compreendi, enfim. Mas pelo depoimento, vocês acho que perceberam que ele teve outras encarnações após ser príncipe, e o orgulho sempre o fez falhar. Interessante isso, né? Agora, pelo menos, parece que ele entendeu e pede um fardo pesado, ou seja, ele quer fazer uma reparação. Mas ele não diz aí exatamente qual é esse fardo pesado que ele está solicitando. Porém, é uma mudança de consciência significativa, certo? Na escala espírita, o Urã ainda está na terceira ordem, na 10ª classe, lá, espíritos impuros, pois em vida foi um verdadeiro flagelo da humanidade, um espírito que provocou aí muitos problemas, né? No entanto, ele se diferencia da rainha por já ser um espírito sofredor arrependido. Por isso, ele foi catalogado por Kardec como um espírito sofredor, conforme aparece no capítulo 4 da segunda parte aqui do livro O Céu e o Inferno. Seu desejo de reparação liga-se ao artigo 17º do Código Penal da Vida Futura. A necessidade de praticar o bem para aqueles a quem se fez o mal, sendo humilde quando se foi orgulhoso. E assim, com esse despertar, e como nós vimos, né, ele pede a Deus o mais pesado dos fardos da humildade. Após o depoimento do príncipe Oran, tem uma instrução do guia espiritual.
E esse guia espiritual vai comentar que, embora Oran seja inteligente, faltava-lhe a humildade para chegar a Deus e que ele precisará de uma nova encarnação obscura, ou seja, sem evidência, como se fosse uma pessoa comum, né, para provar a sua transformação. Aliás, como disse Jesus, quem se eleva será rebaixado. Vocês lembram dessa frase de Jesus, né? E parece que Oran já começa a compreender isso, embora ainda sofra intensamente o peso do arrependimento pelas suas atitudes em vidas passadas. Mas agora, ao que tudo indica, ele está pronto para a expiação, assunto que será tratado no próximo depoimento, né? Então agora nós vamos ver um espírito que já passou pela situação da rainha de Odé, já passou por essa situação do príncipe de Oran e agora ele está num outro nível. Então, vamos agora acompanhar a redenção do espírito Max, né? Então agora nós vamos conhecer a história de Max, que desencarnou por volta de 1850 na Baviera, que fica lá na região da Alemanha. Bom, ele conta que viveu 50 anos como mendigo, e um mendigo que sofria de paralisia. Mas revelou que um século e meio antes, ele foi um senhor rico e tirânico, que tratava seus vassalos como animais de uma fazenda. Curiosamente, a sua comunicação não se deu por evocação, um procedimento comum aí nos estudos espíritas da época, como nós já vimos, inclusive, aqui nessa leitura comentada do livro O Céu e o Inferno. Mas o depoimento dele se deu através da aparição em sonho para a filha do proprietário de um castelo onde ele costumava pernoitar no estábulo, quando ainda era um mendigo. Ou seja, ele conseguiu fazer essa comunicação via sonho. É bem curioso, né? Inusitado nos depoimentos aí que nós temos acompanhado. É bem interessante. Nessa mensagem, vamos chamar assim, onírica, ele expressou gratidão pelas preces recebidas e explicou sua jornada de expiação. O depoimento de Max está publicado no capítulo 8 de O Céu e o Inferno, que tem o título Expiações Terrestres. Então, vamos lá ouvir o trecho do depoimento de Max. Há cerca de um século e meio, eu era um rico e poderoso senhor desta localidade, mas fútil, orgulhoso e inflado por minha nobreza. Minha imensa fortuna sempre serviu somente aos meus próprios prazeres. Eu era jogador, depravado e passava minha vida em orgias. Meus vassalos, a quem eu acreditava criados para me servirem como animais de uma fazenda, eram pressionados e maltratados para se submeterem às minhas prodigalidades. Minha posição me valeu suntuosos funerais, mas nenhuma lágrima foi vertida sobre minha tumba, e minha memória foi maldita por todos aqueles a quem eu tinha contribuído no aumento de suas misérias. Ah! Como é terrível a maldição dos infelizes por quem somos responsáveis. Ela não parou de ecoar em meus ouvidos durante muitos anos, que me pareceram uma eternidade. Estava esgotado como um viajante extenuado que não enxerga o fim de seu caminho e gritava: "Meu Deus, tenha piedade de mim! Quando terminará esta horrível situação?" Então uma voz disse: "Quando você quiser. Você deve se arrepender, se humilhar diante daqueles que você humilhou, rogar-lhes para que intercedam por você." Alguns anos à frente, renasci em uma família de pobres camponeses. Órfão desde criança, fiquei sozinho no mundo. À idade de 40 anos, uma doença me tornou paralítico de todos os membros, e eu tive que mendigar por mais de 50 anos sobre essas mesmas terras em que eu tinha sido o mestre absoluto. Receber um pedaço de pão nas fazendas que foram minhas. Em meus sonhos, revi meu antigo castelo, o que me deixava um indefinível sentimento de amargura. Mas jamais uma queixa escapou pela minha boca. Quando conveio a Deus me chamar novamente a Ele,
Eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar sem murmúrio esta longa e penosa prova, de que recebo hoje a recompensa. Ah, bem interessante, né? Esse é um caso realmente fascinante de evolução espiritual, não? O depoimento de Max é um exemplo claro aí da lei de causa e efeito e da reparação através de existências sucessivas, mostrando alguém que já completou uma etapa de expiação. Ele admitiu, como ouvimos, que foi rico e poderoso, mas fútil, orgulhoso, inflado aí pela nobreza, pelo cargo que ele tinha, pelo poder que ele tinha. Ele ainda descreveu que enxergava seus subordinados como animais e os maltratava e os submetia aos seus caprichos. No plano espiritual, o peso da consciência o despertou depois de muito tempo. Então, aí, aquela ideia, né? A evolução não dá saltos. Por fim, escolheu passar pela expiação na Terra para reparar a seus equívocos cometidos em vidas anteriores. Embora tenha sido no passado um espírito impuro, lá da 10ª classe, Max completou a sua expiação. E atenção, olha que coisa legal. Hoje ele pode ser classificado na segunda ordem. Olha que maravilha! A dos espíritos bons. Possivelmente na 5ª classe. Espíritos benévolos, pela sua resignação e desejo no bem. Max é o exemplo vivo da reparação descrita no Código Penal da Vida Futura. Ele sofreu na pele a miséria que impôs a outros. Como observa Kardec, essa perspectiva de punição racional é um freio muito mais eficaz do que as famosas chamas do inferno ou das penas eternas em que ninguém mais acredita. Max terminou sua prova e agora colhe a paz, tendo transformado o orgulho em gratidão e paciência. O príncipe Ourã, ao pedir o mais pesado dos fardos, demonstrou que compreendeu que apenas através de uma prova de extrema humildade poderia neutralizar o orgulho que foi a causa de todas as suas quedas, como ele diz, né, ao longo aí dos séculos, incluindo sua última encarnação como um nobre. O depoimento de Max, o mendigo, serve como exemplo do que seria esse fardo para um antigo déspota, como foi aí o caso do Oran, ou que vai ser no futuro a da rainha de Odé. Max, que também foi um senhor poderoso e inflado aí por ter um cargo de nobreza, por ter poder, escolheu como reparação mendigar por mais de 50 anos sobre as mesmas terras em que ele tinha sido o mestre absoluto. E aí ainda teve que suportar uma paralisia total e sem reclamar, sem murmúrio, como ele disse aí em seu depoimento. Portanto, esses relatos reforçam a ideia de que não existem penas eternas, de que todos os espíritos podem e vão evoluir até os mais endurecidos, de que a evolução não dá saltos e de que os princípios do Código Penal da Vida Futura, de que o espírito sofre segundo o que fez sofrer e que o orgulho é a fonte de grandes tormentos espirituais, continuam em vigor. E como nós podemos ver isso atualmente, né, que as pessoas ainda não entenderam muito bem como tem que ser um comportamento, que não dá para ser dessa maneira, não dá para você ser um déspota, não dá para você ser um autocrata, não dá para você abusar do seu poder, seja em que circunstância for. A gente pensa muito em governantes, né, mas assim, você pode ser um déspota, um autocrata dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, e isso gera uma consequência que nós vamos ter que dar conta em algum momento, né? Além disso, a justiça divina não é uma sentença externa, mas é a colheita natural das nossas obras, né? Causa e efeito, e nós vamos ter que dar conta dos exageros, dos equívocos que nós cometemos nas encarnações. Bom, na semana que vem, que é a semana do carnaval, nós não teremos episódio novo. Vou dar um descanso para vocês aproveitarem esse período de folga do carnaval, né? Até para vocês colocarem em dia a audição de todos os episódios
dessa leitura comentada do livro O Céu e o Inferno, nossa leitura de verão, né? E daqui a 15 dias nós voltaremos com o episódio final, hein? Final da nossa leitura comentada do livro O Céu e o Inferno. É o último episódio, mas daqui a 15 dias nós fechamos aqui esse nosso ciclo de leitura do livro O Céu e o Inferno. Por favor, não deixe de curtir esse episódio e de se inscrever aqui nos canais de O Espírito do Evangelho, no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. Lembrando que nós temos um canal lá no WhatsApp, é só procurar por O Espírito do Evangelho ou então clicar no link que está na descrição do episódio. E é isso, então, daqui a 15 dias, hein? Temos o nosso último episódio da leitura comentada. Fiquem bem, fiquem com Deus.